Fala galera, chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal dos Stats. Vamos para a rodada 14, é isso mesmo, já passamos de um terço do campeonato, mas ainda tem muita rodada, mais de 20 rodadas. Vamos falar um pouquinho aí dessa próxima, já adiantando que tem um jogo adiado, né? Teremos 9 jogos disponíveis e antes da gente ir lá para a tela, para a gente falar das principais dicas, opções, quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais que estão aqui do lado. Beleza, pessoal? Então, vamos falar um pouco sobre esses confrontos que, segundo as casas de apostas, são 4 times que são os mais favoritos nessa rodada, que são eles: Internacional, que enfrenta o Cuiabá, o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, que nesse momento é cotado como o time mais favorito da rodada. O Flamengo contra o Corinthians também está com um bom favoritismo, não é por menos, né? Vem numa excelente sequência. E o Bahia, que enfrenta o Sport. É claro que não quer dizer que você vai escalar jogadores só desses confrontos, mas é sempre um indicativo, por exemplo, de times que têm mais potencial de fazer gols. E aí você escala meias e atacantes e também times com maior potencial de SG, que é onde você olha a zaga. Beleza? Então, vamos passar aqui para a tela para a gente começar a falar sobre os jogadores, começando sempre pelo gol. Nesse caso específico, a gente vai olhar para poucos goleiros, mas goleiros mais baratos e que vão ali compor o seu time, porque a gente tem falado o ano todo que não vale a pena investir muito alto nessas posições. E aí, os goleiros que eu mais gosto para essa rodada, né? Vamos por partes. Não vou falar dos goleiros mais caros, quero que a gente foque naqueles que provavelmente vão entrar no seu time. O primeiro deles é o Daniel. O Daniel é o goleiro do Inter. Ele vem muito desvalorizado, isso é um bom ponto positivo, e ele tem o combo de SG, um alto potencial de SG, com esse valor mais baixo, né? Custa apenas 6 cartoletas. Você vê aí que é um goleiro que já tem algumas boas pontuações no ano, 40 defesas em 11 jogos, é bastante. O Inter não está muito bem no campeonato, mas o Daniel é uma excelente opção para essa rodada. Um outro combo aí de goleiros que custam até parecido, né? O João Paulo da Chapecoense custa um pouco mais, é essa dupla aí de charais que se enfrentam, né? Eu gosto um pouco mais do João Paulo, por quê? Porque ele é um cara que faz mais defesas. A Chapecoense a gente sabe que é um time que é muito difícil contar com SG, mas o João Paulo já se mostrou um goleiro que consegue ali trazer uns pontinhos, mesmo com a Chape tendo essa defesa mais fraca. O João Paulo, eu acho que é um cara que talvez seja uma aposta pelo valor muito baixo, então se você precisar escalar um goleiro muito barato, ele pode entrar e talvez aí numa confiança de um jogo bem duro, um 0-0, alguma coisa nesse sentido. Algumas pessoas também vão escalar o Maurício Kozlinski, do Atlético Goianiense, que ele custa apenas 3 cartoletas para fazer a sua estreia. Um cara barato, com um confronto bom do Atlético Goianiense, mas é um goleiro que a gente nem viu ainda no campeonato, então é até difícil saber. E aí eu fecho com o Gabriel Chapecó, por quê? O Grêmio tem um confronto dificílimo contra o Red Bull Bragantino, a gente sabe que é até difícil cogitar esse SG do Grêmio, mas o Chapecó já se provou, e principalmente nessas 3 últimas rodadas, que é um cara capaz de pontuar mesmo quando toma gols, né? A gente viu aí contra o América Mineiro que o Grêmio tinha tudo para confirmar, né, o favoritismo e manter o gol intacto, sofreu o gol, mas o Chapecó conseguiu aí, se eu não me engano, 7 defesas, terminou o jogo com 6 pontos, então é um cara que está pontuando de qualquer forma. Então eu olho mais para esses goleiros nessa rodada e a gente já passa aqui para a zaga. Começar falando da zaga primeiro, por quê? Na última rodada, a gente escalou um 3-4-3, uma coisa que não é nem muito provável nos stats, a gente sempre gosta mais de escalar o 4-3-3. A gente foi no 3-4-3 e eu acho que essa rodada tem esse potencial de aparecer um 3-4-3 de novo. Duas opções que eu gosto bastante são as opções do Inter. O que acontece? O Bruno Mendes eu gosto mais até porque é um cara que pontua melhor. Você vê que ele tem feito aí algumas boas pontuações. Se você quiser fazer essa dobra, vale a pena cogitar o Cuesta, é uma alternativa, mas com destaque que o Cuesta está pontuando muito mal nesse ano. É um cara que em 12 jogos tem apenas 10 desarmes, ou seja, menos de um desarme para o jogo. Já tomou 3 cartões amarelos, não tem tido muitos SGs e comete muitas faltas. Então, um zagueiro que tem mais faltas cometidas do que desarmes é difícil de confiar. Mas com um confronto bem favorável, ele pode ser uma boa opção. 2 jogadores que me agradam bastante também. Um deles é o Júnior Alonso, principalmente por causa desse favoritismo do Atlético. Ele é um cara que chega muito à frente. O Júnior Alonso vai aparecer em muitos times, apesar de estar valorizado. Custa ainda pouco, ele menos de 8 cartoletas. E o Léo Ortiz, do Bragantino, também me interessa.
É um cara aí de 8 cartoletas, um pouco mais caro do que o Júnior Alonso. Não vem muito valorizado, tem aí uma boa média de 21 desarmes em 8 jogos. Eu acredito que o Bragantino possa ser uma aposta para manter a SSG contra o Grêmio. O Grêmio não está bem no campeonato, até em outras competições, foi eliminado da Sul-Americana. Jogou muito bem contra o Vitória na Copa do Brasil no meio de semana, mas a gente sabe que o Vitória é um time mais fraco. Contra o Bragantino, a dificuldade será bem maior. Eu olho bastante para esses três. E aí um cara que eu acho que pode ser uma boa até aposta para essa rodada, principalmente por causa do chance de SG e preço, é o Wanderson do Atlético Goianiense. Ele é um cara que vai aparecer em muitos times, vocês vão ver. Ele tem apenas um jogo no campeonato. Fez 4.4, ou seja, não pontuou líquido, né? Porque essa pontuação aí foi por causa do SG. Mas por causa do preço, eu acho que vale a pena cogitá-lo. Quem sabe ele não é o Juan dessa rodada, né? A gente viu na última rodada que o Juan entrou em muitos times por aquele potencial de SG do Grêmio. As pessoas queriam 5 pontos e ele acabou perdendo o SG, mas conseguindo fazer praticamente 8 pontos. Então pode ser que, na verdade ele fez 8.9. Então pode ser que o Wanderson seja esse cara aí nessa rodada. Mas se você vai escalar 3 zagueiros, talvez o Bruno Mendes, Alonso e Léo Ortiz sejam caras que eu vejo mais à frente. Mas eu acho que como o patrimônio está bem difícil esse ano, o Wanderson vai aparecer em muitos times também. Deixa eu mudar a formação aqui para aparecer os laterais e a gente vem. Vamos falar então dos laterais. Uma posição que, se você vai escalar 4-3-3 e vai com 2 laterais, eu acho que uma delas vai ser do Inter. Surgiu aí a dúvida de quem vai jogar. Tanto o Heitor como o Sarabia estão como dúvidas. Vamos ver quem vai jogar. Os dois, para mim, são excelentes opções. Seriam, talvez, aí as unanimidades para quem vai escalar lateral. Gosto bastante do Heitor. É um cara que aparece com assistência. Ele deu assistência pro Galhardo recentemente. É um cara que vem bastante desvalorizado. O Sarabia, a gente conhece ele por aquele alto potencial de desarmes. E quando ele jogou no campeonato, ele tem tido algumas pontuações interessantes. É um cara que é raramente negativo por causa dessa pontuação líquida. Me agradam bastante. Quem jogar, a gente vai ter que ficar de olho aí até o fechamento do mercado. Mas quem jogar, me agrada bastante. Um lateral mais caro, mas que eu acho que pode valer muito a pena o investimento, é o Natanael, principalmente por causa do confronto favorável. Um cara que voltou a pontuar, né? Ele vinha aí com alguns jogos mais ou menos, aí fez uma sequência de alguns jogos estranhos. Fez 7 pontos na última rodada. Custa muito caro, é verdade, então vai ser uma opção só para se estiver sobrando cartoletas no seu time, mas ele me interessa bastante. Complemento com o Mariano. O Mariano é um cara que está se mostrando muito ofensivo, eu tenho gostado bastante dele. Pode aparecer com assistências, a gente tem visto o potencial ofensivo do Atlético. Hulk fazendo muito gol, tem um meio de campo ali funcionando muito bem também. Quem sabe o Mariano não apareça aí com algumas assistências, então esse combo, possibilidade de SG com possibilidade de decisão, e aí um cara que custa apenas 7.79 cartoletas, me agrada bastante. E aí eu vou complementar com talvez aí 2 apostas. Um deles é o Aderlan, que não chega bem a ser uma aposta, mas é porque pensando, se você for escalar um outro lateral mais caro como o Natanael, vai ser difícil encaixar os dois no time. Mas o Aderlan é um cara que se destaca muito pelos desarmes, né? São 36 em 10 jogos, e ele já tem 3 decisões no campeonato em 10 jogos também. Então, assim, é um cara que tem aparecido aí uma vez ou outra com alguma decisão. O Aderlan pode ser uma boa pro seu time. E aí eu complemento com um cara que seria aí total uma aposta, que é o Busanello. Ele tá com uma média de 4 pontos, uma média interessante. Já tem um gol no campeonato. Tá aí numa descendente nas últimas rodadas. Porém, se você confia que a Chapecoense pode manter esse SG contra o Santos, vale a pena ficar de olho nele, porque é uma opção mais barata e que com certeza não será muito escalada. Então, a gente já passa aqui para o meio de campo. Acho que no meio de campo tem aquelas 2 opções que a gente sempre indica, que é o Arrascaeta e o Scarpa. O Arrascaeta vem de 2 assistências, é o cara que é o articulador do time, joga muito, então é praticamente impossível ser um Arrascaeta quando ele está provável. E o Gustavo Scarpa vem muito desvalorizado, então se você pensa que o Arrascaeta pode perder cartoleta se não for tão bem, o Scarpa é o cara que tem potencial de ganhar cartoleta se for bem. Enfrenta um clássico, é verdade, mas você olhando esse gráfico aí, você entende por que ele é um excelente jogador para o Cartola nessa temporada, né? São 9 decisões em 13 jogos. Finaliza também, cara que sempre aparece para o jogo. E aí é claro que o Rafael Veiga seria a alternativa a ele. Eles custam mais ou menos a mesma coisa, com o destaque que o Rafael Veiga tem o pênalti, mas o Veiga também, alguns jogos tem ido mal, outros jogos ele entrou e fez gol, tem menos decisões, né? São 5 em 13 jogos, mas esse fator pênalti ajuda bastante.
Seguindo, eu acho que o Nacho Fernandes é uma excelente opção para essa rodada também, por causa desse favoritismo do Atlético Mineiro. É um cara que talvez algumas pessoas perderam a confiança e aí é aí que você pode surpreender, porque vai ter muita gente que não vai querer escalar e ele tem esse potencial de ter decisões. Já teve 3 gols em 6 jogos no campeonato. Acho que o Nacho Fernandes aparece muito bem nessa rodada também. E aí eu complemento com 2 caras que eu acho que vão aparecer em muitos times, que é o Ederson e o Lima. Gosto mais do Ederson, é um cara com uma média um pouquinho maior, tem feito muito boa pontuação líquida. Até o Stat tinha um pouco de preconceito com o Ederson pelo fato dele ser o volante do time, só que ele, nesse esquema do Fortaleza, ele joga praticamente de meia. Então você vai vendo essas pontuações. O cara que consegue fazer 5, 6 pontos sem decisão e ainda aparece com 5 decisões em 12 jogos, ou seja, em quase metade dos jogos ele teve decisão, é um cara com potencial de mitada a qualquer momento. Vale a pena pensar no Ederson. O Lima seria já mais uma aposta. Vale lembrar que é o clássico, né? Ceará e Fortaleza. Fortaleza está muito bem no campeonato. O Lima vai jogar em casa. Caso, né, manda do Ceará o jogo. O cara também com 5 decisões em 11 jogos e que aparece com uma boa pontuação líquida. Fez 4.6 no último jogo. Gosto bastante do Lima como aposta. E aí, o Terãs é um cara que, apesar do confronto desfavorável, ele está numa excelente fase. Então, se você quiser dar uma apostada aí no Terãs, confiando que talvez o Atlético Mineiro não segure o SG, vale também ficar de olho. Foi um cara que fez 2 gols aí no meio de semana pela Copa do Brasil. Me agrada bastante também. Então, passando para o ataque, a gente encerra aqui esse vídeo falando dessas principais opções que são, sem dúvidas, Hulk. Voltou a fazer gols, ele estava se destacando muito por assistências. Passou um período ali com uma pontuação menor, mas já vem de 2 excelentes pontuações. Quem foi de Hulk na última rodada e não foi de Gabigol, de capitão, mitou. Foi o caso do time do Stat, por exemplo. O Hulk vai aparecer em muitos times como capitão de novo. A alternativa a ele é o Savarino, que não jogou na última rodada, foi poupado. Não acredito que isso aconteça de novo. Então é uma opção mais barata aí com 4 decisões em 5 jogos. Se você não tiver com muito dinheiro e achar que, por exemplo, o Hulk vai regredir a média e vai devolver as cartoletas que ele ganhou para o mercado, o Savarino é uma alternativa. Sem dúvidas, o Arthur vai ser muito bem escalado nessa rodada. Confronto favorável do Bragantino, referência do time sem o Claudinho, que está na seleção. 8 decisões em 13 jogos, é um cara que me agrada bastante também. Você vê que às vezes ele não pontuou tão bem, mas é um cara que não negativa, então isso já facilita bastante, né? Porque você pensa aí que é um cara que não vai te tirar muitas cartoletas, não vai fazer uma pontuação muito baixa. Gibagol, confronto favorável, assim, a gente sabe que ele não está na melhor das fases nesse momento. Vê que as últimas pontuações dele não foram tão boas, mas ele tem um confronto muito favorável contra o Sport. Tem aí já 8 decisões em 13 jogos, é um cara que me agrada bastante. Vai aparecer em muitos times também. E aí o fecha, é óbvio, com o Gabigol. Incrivelmente, o Flamengo fez 5 gols e o Gabigol não participou de nenhum, né? Uma coisa que não é nem muito padrão. Mas perdeu aí quase 3.5 cartoletas, diminuiu o mínimo para valorizar dele. Ficou um cara mais acessível aí para essa rodada. Também com certeza vale cogitar e eu acredito que vai aparecer em muitos times e de capitão. Porque apesar do jogo ser em São Paulo, o Flamengo é cotado como favorito. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais dicas da rodada pra gente. Lembrando que a gente vai deixar lá nas nossas redes sociais, provavelmente amanhã à noite, as dicas consolidadas, que são aquele último filtro para você escalar. E fiquem ligados nos nossos conteúdos e não deixem de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo para dar aquela força pra gente. Beleza? Então, um grande abraço e a gente se vê na rodada 15.